Qual é a diferença para você, na tua visão, da psicanálise, da psiquiatria e da psicologia? Essa pergunta é boa. Eu acho assim, psiquiatria é medicina, no sentido de o psiquiatra receita uma medicação, se for necessário. E muitas vezes, a gente como psicanalista, a gente vai ter esse olhar, que essa pessoa às vezes precisa de um psiquiatra, naquele determinado momento, né? Por quê? Porque está no momento em que ultrapassa a nossa intervenção de forma mais habitual. Então, a pessoa ela pode estar numa crise muito forte em que ela precisa de algo externo para aquele momento, para aquele determinado momento, né? E a gente não vai conseguir ser tão incisivo nesse sentido no primeiro momento. Então a ajuda de um psiquiatra é fundamental às vezes. Às vezes precisa de uma intervenção química, né, medicamentosa, para a pessoa sair daquele lugar, ou pelo menos acalmar um pouco para ela conseguir pensar, né? Porque às vezes a gente sabe que uma crise, dependendo da crise que a pessoa tá, ela não consegue nem pensar. Bom, os psicólogos, né? Esses caras são demais, eu adoro. Tenho vários colegas psicólogos, tem muita gente que faz psicologia e depois se especializa em psicanálise, né? E eu acho que fazer psicologia e ser psicólogo é fundamental também. Eu acho que é muito útil também nos dias de hoje a psicologia. E existem pessoas que às vezes vêm para o consultório e você vê muitas vezes que ela precisa até de um psicólogo naquele momento, determinado momento. Talvez ajudaria mais do que entrar num processo psicanalítico, né? E o psicólogo, ele vai atuar diretamente na situação específica a qual o paciente está trazendo para ele. E de várias formas, né? Vai ter a terapia cognitiva, comportamental. Então, ele vai atuar no comportamento também das pessoas. E eu acho que às vezes é fundamental, dependendo da necessidade imediata mais do paciente, que é um pouco diferente da psicanálise, né? Esse não é o objetivo da psicanálise, embora exista alterações de comportamento, mas devido a outros fatores dentro da psicanálise. Mas o psicólogo, ele vai trazer mais esse aspecto no sentido comportamental, cognitivo, em situações que a pessoa está necessitando para aquele determinado momento. E claro que ele tem um certo conhecimento de psicanálise, mas eu acho que esse atravessamento que é exigido do psicanalista, né? Eu acho que o psicanalista não consegue se colocar no lugar de psicanalista se ele não passar por esse atravessamento, por exemplo, como o seu. Não estou dizendo que todos tenham que ter depressão, lógico que não, mas ele precisa ter lidado com as suas questões de forma extremamente profunda, para ele ter um lugar de escuta muito mais amplo, né? Porque a psicanálise vai lidar com o inconsciente, com estruturas mais profundas. Então, é uma questão bem da psicanálise isso. Não necessariamente quer dizer que diminua o psicólogo ou diminua a psicanálise por conta disso. Mas ele vai ter um estudo ali dentro de uma faculdade que vai fundamentar várias teorias, ele vai ter mais abrangência dentro desses estudos também para lidar com o comportamento humano, né? E para colocar ali o ser humano para pensar de uma forma mais abrangente. E aí eu já vou fazer um adendo aí pensando na psicanálise, já falando da psicanálise, né? Qual que é o material de trabalho da psicanálise? É o inconsciente. E depois tem uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar também sobre o que a psicanálise faz, né? Mas a psicanálise, ela não vai atuar diretamente no fato daquilo que está acontecendo naquele momento. Isso vem como uma reação adversa, né? A alteração daquilo que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento, ela vai sofrer alteração, mas como uma reação adversa, porque a psicanálise, ela vai atuar na estrutura do inconsciente. Então ela vai na causa, ela vai em busca da causa, por que a pessoa está tendo aquilo, ela não vai atuar em cima do sintoma, né? Ela não vai educar uma pessoa, ela não vai ficar ensinando técnicas que às vezes são necessárias, por isso o psicólogo ele vai ter ali um conhecimento bem técnico para trazer essas técnicas para o paciente. Mas esse não é o objetivo da psicanálise. O objetivo da psicanálise é ir na causa do problema, na causa da situação que o paciente está trazendo para nós, né? Essa seria uma diferença assim, bem básica
que eu poderia dizer agora nesse momento entre o que a psicanálise faz no sentido de atuação e o que o psicólogo faz no sentido de atuação. Embora eu não tenha o conhecimento da psicologia, então, assim, psicólogos, com certeza, eu estou deixando de falar muitas coisas que eles fazem também, porque eu não tenho esse conhecimento, eu tenho conhecimento da psicanálise. A psicologia é muito ampla também, ela pode trabalhar com a parte filosófica, né, com o autoconhecimento filosófico, além dos sintomas, né, que estão acontecendo no paciente, porque ela tem esse campo de estudo também, o qual também a psicanálise tem essa questão do ponto de estudo da filosofia. E uma coisa que eu falei que eu queria falar a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, né? Ela vai trabalhar o material principal inconsciente, mas tem uma outra coisa que é muito importante, que muitas vezes eu observo, e existe teoria para isso, mas foi pela minha experiência, que muitas vezes a pessoa, ela só precisa de um espaço não limitador para ela se autodesenvolver, para ela se auto-perceber. E esse espaço a gente chama de sete analítico, né? Que é um espaço que não limita. Então, para além do inconsciente, né, a psicanálise, ela é esse espaço, ela não vai corrigir o ser humano, ela vai ser o espaço que a gente vai ter uma teoria que é algo como espaço em potencial, ou espaço de potencial, para que esse ser se desenvolva por si só. E o que é esse desenvolver por si só, né? A gente é muito limitado quando criança, pela constituição familiar, pela cultura, por ideais familiares, né? Pelos medos dos pais ou pelas exigências dos pais consigo mesmo. Então, eles limitam muito o desenvolvimento das crianças. É claro que é importante os pais falarem, contarem suas vidas, né? Trazerem seus conteúdos para os seus filhos e ensinarem, sim, isso é fundamental. Mas muitas vezes, dentro disso, limita muito o ser humano no seu desenvolvimento. Então, a psicanálise é esse espaço que vai abrir-se, né, para que esse ser humano possa se desenvolver através de outras percepções de si mesmo, né? Então, porque na rua, no dia a dia, com os familiares, com aquelas pessoas, o ser humano ele busca a afirmação de si próprio. Né? Então ele está buscando a afirmação de si próprio o tempo todo, através das outras pessoas, das outras relações que ela tem. E essas pessoas, elas vão confirmar aquilo que aquela pessoa é. E o que um psicanalista faz, né? Ele faz dessa desconstrução, na verdade. Lacan fala isso, acho. Sim. Lacan fala muito isso, né? Sim. O seu olhar do outro, o olhar que você quer que o outro seja, né? Sim. Mas o outro é o outro, não é você, né? Exato. E o psicanalista, né? Ele vai dar esse espaço para que essa pessoa não se limite a esse olhar, para que ela comece a se perceber de outras formas e outras possibilidades e se descubra e olhe para os seus potenciais que foram limitados lá atrás por diversos motivos, né? Mas para que ela se desenvolva. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a psicanálise não é só uma busca do inconsciente, que já é muita coisa, eu estou falando só, mas já é muita coisa, e as suas interpretações, né? A psicanálise é um espaço, né? O sete analítico é um espaço onde o ser humano pode se desenvolver também. É um espaço de criação de si mesmo, né? É uma arte de se criar. Por isso Vitalizarte, né? Então, a psicanálise ela é bem ampla, né, nesse sentido. Por isso que eu gostaria de trazer isso também, porque senão fica aquela ideia daquela psicanálise, é só uma investigação do inconsciente através da associação livre, através das palavras, dos sonhos. Não, tem a questão da relação transferencial, que é onde o psicanalista desenvolve com o paciente esse olhar e esse espaço muito maior do qual o paciente sempre recebeu. Então, ele vai olhar para esses limites que ele tem, e o paciente, no caso, a pessoa que busca fazer análise, e vai muitas vezes observar quais que ainda fazem sentido ou não. E também vai encontrar potências dentro de si mesmo através da fala, do autoconhecimento, dessa transferência, desse olhar que o psicanalista traz, que é muito mais amplo, que é um espaço muito maior, que contém muita coisa, para que essa pessoa se desenvolva em outros aspectos que talvez sejam muito mais elas,
mesmas do que aquilo que foi proposto desde o início da vida dela para ela, né? Os ideais os quais os familiares, a sociedade, enfim, colocaram para ela. Galera, amassou.